Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós vamos falar de ciclos de mercado para você entender quando é hora de comprar ou de vender suas ações, da mesma maneira que grandes investidores fazem para ter altos retornos na bolsa. Inclusive, você vai entender boa parte aqui do que eu faço das minhas operações. Antes de eu te mostrar aqui na tela, eu vou pedir para você deixar o gostei na parceria, isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, vamos lá? Existe um conceito muito importante aqui na Bolsa de Valores, que são ciclos de mercado. Dá uma olhada na minha tela enquanto eu te explico. Basicamente, o mercado é feito de pessoas e as pessoas têm humores. E conforme elas vão investindo, acontece um efeito em cadeia que acaba gerando uma consequência do mercado funcionar em espécie de ondas, ciclos, pêndulos, né? Alguns autores usam esse termo pêndulo porque vai e volta. E basicamente o mercado ele não anda de maneira muito regular, ele sempre vai funcionar através de ciclos. Como você está vendo aqui na minha tela, você já deve ter ouvido falar alguma coisa relativa a isso. Eu vou te mostrar nesse vídeo aonde a gente está nos ciclos de mercado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Primeiro, é legal você entender, caso você nunca tenha ouvido falar, como funcionam esses ciclos. Eu vou usar aqui como parâmetro o ciclo conforme um cara que é gestor, tem um retorno muito bom, chama Howard Marks, ele tem livro também, fala sobre os ciclos. E ele usa essa definição aqui. Basicamente o mercado ele vai funcionando em ondas, as pessoas vão ficando cada vez mais otimistas e conforme elas vão comprando e vão ficando otimistas, elas podem ficar eufóricas, elas podem ficar muito animadas e elas aceitam pagar caro demais pelos ativos. Pode ser ação na bolsa, pode ser, hoje em dia, o que a gente viu recentemente? Criptomoeda, a gente viu NFT, que são aquelas imagens de macaco, imagem de várias coisas que o pessoal tem vendido na internet por preços enormes. A gente tem visto empresas, startups sendo avaliadas por preços gigantes. O que é isso? Isso é uma mistura de otimismo, no nosso caso que já virou uma euforia. Começou a pagar um valor muito alto. O que acontece após isso? Chega no momento onde os fundamentos das ações ou do ativo, né, perdeu completamente o fundamento e acontece naturalmente esse movimento das pessoas começarem a negar que a coisa não vale aquilo e entra nesse ciclo. Depois da euforia vem a negação, denial seria negação, depois vem o medo, depois do medo as pessoas entram em pânico. Depois entra nessa área de desânimo, esse despondência aqui seria desânimo, depois depressão, aqui é onde a gente chegou no fundo, onde a gente vai pagar mais barato no preço das ações. E depois começa a melhorar, começa o pessoal a comprar, vem o sentimento de esperança, depois da esperança vem o otimismo e o ciclo se repete. Isso acontece em basicamente todos os ativos. Todo tipo de investimento que tem variações vai funcionar dessa forma e esse é o padrão. Funciona sempre assim. Então, basicamente o seguinte, se você entende que existe ciclo e você consegue identificar o ciclo que você está nesse ativo que você investe, você consegue aproveitar as oportunidades e sair quando o mercado está nesse ponto de muita animação e euforia. Então você consegue ter um retorno muito acima da média simplesmente por sair em momentos adequados e entrar em momentos adequados também, em momentos de oportunidade. Aqui a gente quebra um pouco a ideia desse pessoal que investe por longo prazo e não dá bola para nada. Se a gente perceber os ciclos, a gente consegue bater a rentabilidade de simplesmente comprar e esperar. Então, em vez de você ter uma rentabilidade média de 12, 13% em ações, ao longo do tempo você pode ter uma rentabilidade maior. Pode chegar em 20, 25, valores altos, como a gente vê grandes gestores conseguindo usando ações. Aqui eu não estou nem entrando na parte de opções, que opções a gente consegue aproveitar muito se a gente entender ciclos. Porque se você entra bem em opções na época de otimismo e euforia, aqui nos momentos onde os preços estão subindo de maneira acelerada, você consegue grandes explosões, você consegue ganhar muito dinheiro em opções longas aproveitando desses movimentos. Mas vamos deixar as opções para um outro dia. O negócio aqui é você entender o ciclo e aonde a gente está. Então, primeiro ponto.
No Brasil, em que ponto do ciclo a gente está? A gente está num momento de euforia, de depressão, de otimismo, de esperança. Aqui fica um pouco, fica até fácil. Só de eu te perguntar em relação ao sentimento, você já consegue avaliar em que ponto do ciclo a gente está. Porque o sentimento é quase comum entre as pessoas. Hoje em dia as pessoas não estão lá muito esperançosas e animadas, não está tendo uma euforia em relação à nossa Bolsa Brasileira. Então você já consegue começar a encaixar onde a gente está. E você conseguindo encaixar, você consegue visualizar as oportunidades. Mas vamos olhar gráfico. Então dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui é o mesmo modelinho dos ciclos. Esse é o gráfico que está no livro do Howard Marks. E olha que interessante, eu vou te mostrar ele e depois mostrar o gráfico da Bolsa Brasileira. Tá vendo que ele traça uma linha aqui do valor médio, que seria uma espécie de valor justo, e aqui nas extremidades seriam os valores exagerados. Isso aqui é um post no Reddit, no grupo lá Investimentos, que a pessoa desenhou em cima daquele gráfico do Howard Marks. E ele tenta mostrar aqui, explicar um pouquinho do livro, né? Que o mercado não é eficiente e existe isso. Existe uma espécie de preço justo nas ações, que é esse preço intermediário, e existem extremos, ó, que são oportunidades. O extremo aqui embaixo é uma oportunidade para comprar, e extremo em cima é uma oportunidade de vender ou operar vendido ou comprar puts. Basicamente é isso. E aqui esse meio termo seria um preço mais ou menos perto do valor adequado da ação e ela sempre vai girar em torno disso. Agora, olha o preço da nossa bolsa. A gente tem um gráfico parecido aqui. Vê se você está enxergando. Até dar um zoom aqui. Esse é o gráfico da Bolsa Brasileira em dólar. E a gente tem o mesmo risco aqui do preço médio, que seria talvez o preço justo da nossa bolsa. E olha como a nossa bolsa sempre ultrapassa esse preço e depois volta, ultrapassa e volta. E isso é muito padrão, isso é muito normal. A última vez que a gente ultrapassou esse preço médio foi de 2002 aqui mais ou menos até 2008. A gente teve uma grande alta na nossa bolsa. Então, seguindo aqui esse padrão de ciclo, fica muito óbvio aonde a gente está no ciclo. A gente teve aqui a euforia, depois a gente teve negação, medo, pânico e depressão e pessoal bem desanimado com a nossa bolsa. A linha da média aqui já passou bastante o preço atual da bolsa. Então, aonde a gente está? Olhando isso aqui, comparando com esse gráfico aqui, a gente percebe que a gente está aqui nesse momento de desânimo e depressão da nossa bolsa. Ou seja, a gente está numa oportunidade que, se a gente se posicionar e tiver paciência, a gente vai ver em algum ponto essa bolsa subir bastante e ultrapassar aqui os valores de preço médio aqui. O preço médio hoje em dia da nossa bolsa está por volta de uns 200, 250 mil pontos. A última vez que eu peguei o valor aqui era mais ou menos isso, uns 250 mil pontos. Então existe a chance da nossa bolsa começar a subir, ultrapassar a máxima histórica que hoje está por volta de 130 mil pontos e tem uma margem muito boa de possibilidade de alta, seguindo a teoria dos ciclos dos ativos. Então aqui fica fácil da gente encontrar onde a bolsa está. Isso já justifica quem é meu aluno, quem acompanha o Instagram, por exemplo, alguns vídeos que eu mostro as minhas operações, sabe que hoje eu estou quase todo alocado em Brasil. Quase todo o meu dinheiro está na Bolsa Brasileira em ações e opções. Agora, vamos tentar entender aonde está a Bolsa Americana. E para isso a gente vai comparar. Você consegue ver que de 2002 mais ou menos a 2008, a gente teve esse ciclo de alta onde a gente foi aqui para otimismo, excitamento que seria animado, né, e euforia. Então aqui a gente consegue ver que de 2002 até 2008, o nosso mercado ele foi para esse estado de euforia, chegou no topo do ciclo e depois caiu. Então a gente pode usar esse parâmetro aqui como exemplo de um momento onde a nossa bolsa chegou em euforia. E aí, vamos abrir esse gráfico aqui e é exatamente isso. Olha aqui como que de 2002, 2003 até 2008, a nossa bolsa subiu muito. E é isso aqui que é a alta do ciclo, né? Vai para o otimismo, fica lá o pessoal muito eufórico e paga preços grandes pela nossa bolsa. Isso aqui é a nossa bolsa em dólar, EWZ. Esse é o ETF que replica o Ibovespa, só que cotado em dólar. Olha isso aqui e compara com a Bolsa Americana nos últimos 10 anos e me fala se não é muito parecido. Aqui eu vou pegar o S&P, em azul tá a Bolsa Americana e aqui em laranja tá a nossa Bolsa Brasileira hoje. Olha que interessante essa alta dos últimos 10 anos da Bolsa Americana. Ele performou aqui muito mais que a nossa bolsa se a gente pega aqui desde 2009.
olha essa alta da Bolsa Americana e me fala se não é parecido com essa alta da Bolsa Brasileira, que foi aqui que demonstrou o topo do nosso ciclo. Então, o que a gente acredita para os Estados Unidos hoje? A gente acredita, como você está vendo aqui as informações mais recentes, que a gente chegou no topo do ciclo e agora o ciclo para a Bolsa Americana é cair. A gente está tendo já várias notícias de que o dinheiro fácil na Bolsa Americana, para as empresas que não lucram, acabou. A gente já está vendo esse sentimento mudar. Aquela euforia e otimismo exagerado acabou e o pessoal já está começando a entrar numa espécie já passou a negação. Então quer dizer que a gente no ciclo aqui, ó, nos Estados Unidos já está passando por essa negação e já entrando no estado do medo. É isso que eu enxergo para os Estados Unidos hoje e por isso que o final do ano passado eu venho falando que não era momento mais de comprar a Bolsa Americana, mesmo com todos os influencers falando vamos colocar dinheiro nos Estados Unidos. Não, pessoal, se você tem uma base de ciclos, não era o momento e hoje não é o momento ainda de voltar para os Estados Unidos. Ainda a gente tem que deixar o ciclo acontecer, que é uma coisa natural da economia. Existe uma comparação com as florestas, né? Que conforme elas vão acumulando folhas secas, elas em um momento pegam fogo para acabar com essas folhas secas e aí volta o ciclo da floresta a ficar lá saudável e tal. O problema de hoje, que a gente vai falar no final do vídeo aqui, é a questão da taxa de juros, que o governo interfere muito e atrapalha o ciclo, faz o ciclo ficar com uma amplitude maior, faz ficar mais exagerado. Se não tivesse interferência nos juros, os ciclos seriam mais suaves. Mas vamos voltar aqui. Então, o que eu quis dizer, quis provar para você? Que esse movimento da Bolsa Americana dos últimos 10 anos é muito parecido com o da nossa Bolsa de 2002 a 2008, que foi um topo de ciclo. Então, o que eu vejo? O ciclo da Bolsa Americana terminou agora e o da Bolsa Brasileira terminou em 2008. E aí a gente passou aqui para um momento muito ruim da nossa Bolsa, que foi aqui a parte de negação, medo, depressão, desânimo da Bolsa Brasileira. E agora a gente deve ver uma reação da nossa Bolsa. E seguindo nessa tese, uma informação que eu costumo mostrar bastante aqui, o preço sobre lucro da Bolsa Brasileira, que hoje está por volta de 5,36, que historicamente, olha esse gráfico, é o gráfico histórico do preço sobre lucro da Bolsa Brasileira, e agora está nas mínimas desde sempre, desde 2003 chegou em valores tão baixos assim. E 2003, como eu acabei de te mostrar, foi o início do ciclo de alta de otimismo da nossa bolsa. Então, eu acredito sim que a gente está aqui. É claro que esses ciclos levam bastante tempo, então pode levar alguns meses para a gente ter esses grandes movimentos de alta, mas a gente está no início de ciclo positivo para a nossa bolsa e a gente está aqui na parte negativa do ciclo da Bolsa Americana. Então, se você souber trabalhar isso, você consegue ter grandes retornos na Bolsa Brasileira e quando chegar o momento, começar a sair da Bolsa Brasileira e voltar para a Bolsa Americana quando ela chegar lá no fundo do ciclo, no momento de oportunidade. Dá para a gente brincar e ir trocando de mercado e aproveitando partes positivas do ciclo. Com isso, nosso retorno é bem maximizado. Então, além de você, se você fosse trabalhar só com ações, você deixa de ter lá um retorno de 10%, 12%, 13% ao ano para ter 20%, 30% ao ano, simplesmente trabalhando ciclos. E caso você não entenda, a diferença de porcentagem no final da sua vida vai significar muitos milhões, tá? Ou às vezes, se você começou com pouco dinheiro, seria a diferença de você chegar lá um pouco mais velho com 500 mil ou 10 milhões. A porcentagem tem esse tipo de impacto no nosso resultado, por isso é tão importante. Se a gente olhar o preço sobre lucro da Bolsa Americana, hoje está por volta aqui de 20, como você pode ver aqui nesse site, multiple.com, né? Pelo que eu entendo aqui, pelo que eu entendi aqui, é um site somente de múltiplos. E a gente já está vendo o múltiplo dele cai bastante porque a Bolsa Americana já está caindo. Essa redução aqui de 30 alguma coisa para 20 já é um reflexo disso, já é essa queda recente da Bolsa Americana. E como você vê, aí você pode olhar isso e pensar, pô, então já tá bom para comprar de novo? Você tem que ver o ciclo. O ciclo, ele não para no preço justo, ele continua caindo por mais algum tempo. Então, o que a gente vê aqui? Que a Bolsa Americana ainda tem espaço para cair. A gente está entre negação e medo, a gente ainda deve entrar nesse estado de pânico e desânimo para depois chegar no momento de oportunidade. Então, particularmente, eu espero aproveitar o ciclo brasileiro para depois de ter pego um bom retorno no ciclo brasileiro,
e tentar pegar esses momentos aqui de fundo da bolsa americana aqui, esses momentos de desânimo. Então você já entendeu que existem ciclos na bolsa, que dependendo do momento do ciclo você tem uma chance maior de ganhar, dependendo do que você fizer, ou uma chance maior de perder, né? As chances mudam bastante dependendo do momento que você está. Mas quais são os maiores gatilhos para ativar aqui mudança de momentos de ciclo? E o que eu percebo que o maior gatilho é a taxa de juros. A taxa de juros tem um impacto muito grande nessas mudanças de ciclo. Tanto que nos Estados Unidos, que a gente está vendo aqui essa queda da Bolsa Americana, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos? O Federal Reserve, que é o pessoal responsável por mudar a taxa de juros básica americana, ele está sinalizando que vai ter que subir a taxa de juros. Inclusive, como você pode ver aqui, o presidente do Fed disse hoje, né, eu estou gravando aqui no dia 17, que não vai hesitar em elevar os juros para conter a inflação. Então ele está avisando aqui que vai ter que aumentar os juros, inclusive ele falou que talvez teria sido melhor elevar os juros antes. Então a gente percebe isso, que os juros têm um impacto muito grande nessas mudanças de ciclo. E o que desencadeou esse final de ciclo de grande alta, de grande bonança na Bolsa Americana, foi essa época de dinheiro barato. Juros é o preço do dinheiro. Então o dinheiro barato fez muita grana aí para a Bolsa Americana, e o que vai terminar esse ciclo, que tem muita empresa ruim, empresa que está dando prejuízo há um bom tempo, que fica se mantendo com esse dinheiro barato. Agora, com os juros aumentando, o custo do dinheiro aumentando, parte dessas empresas vão deixar de existir, outras empresas vão ter que se adequar, vão ter que ser mais eficiente. Tudo isso pode pressionar os resultados, o lucro de empresa cair, e os preços das ações, de modo geral, vão cair. Essa pressão dos juros vai fazer a gente ter o fim aqui do mercado de euforia na Bolsa Americana. Então isso a gente termina aqui essa etapa do ciclo de muito otimismo na Bolsa Americana. Então a gente vê exatamente isso. As taxas de juros influenciam muito nos ciclos. Se a gente olhar esse gráfico, que é o gráfico dos juros americano, nos últimos 20 anos a gente percebe essa conexão, que no final aqui da crise a gente teve uma taxa de juros indo aqui para zero, basicamente, e nos últimos 10 anos, a maior parte do tempo, os juros foi perto de zero aqui, foi 0,25. De 2016 até 2019, mais ou menos, começou a subir os juros de maneira gradual, aonde o pessoal já estava começando a falar em fim de ciclo de otimismo na Bolsa Americana, mas aconteceu a pandemia, o que gerou a queda dos juros novamente. O pessoal tinha medo, achou que por causa da pandemia não ia ter mais inflação, ia ter deflação até, que seria os preços das coisas ficarem mais baratos e coisas do tipo, e não foi o que aconteceu. Então, eles zeraram aqui os juros de novo, o que fez aumentar o tempo de bonança na Bolsa Americana, só que agora a inflação está muito alta, e se deixar a inflação correr é muito ruim para a economia. Então, eles vão aumentar os juros para conter a inflação, e com isso a gente termina essa etapa do ciclo de otimismo da Bolsa Americana. Já a Bolsa Brasileira está em outro cenário. Primeiro, lembra de 2002 mais ou menos a 2008, que a gente teve esse ciclo de alta? Olha que interessante, os juros, isso aqui é os juros, a taxa Selic. A gente começa os anos 2000 aqui com uma taxa Selic enorme, perto de 40%. Isso, se você é novo, não sabia disso, a gente já chegou a ter taxas de juros enormes. O Brasil aqui era algo parecido com a Argentina, assim, era algo meio bagunçadão. Mas voltando aqui. A gente começa os anos 2000 aqui já com essa redução da taxa de juros para 19%, 18%. E durante esse período dos anos 2000 até 2008, a gente teve uma queda progressiva aqui, teve variações, mas de modo geral a taxa de juros ela foi numa tendência de baixa. Então foi um alívio, o preço do dinheiro no Brasil começou a cair. E isso ajudou a impulsionar. É claro que a gente teve muita entrada de dinheiro estrangeiro também, mas essa queda na taxa de juros ajudou a impulsionar a nossa bolsa para cima. Isso muda a precificação dos ativos, além de mudar aqui basicamente o custo do dinheiro. Então a queda da taxa de juros costuma ajudar a bolsa a subir, enquanto a alta da taxa de juros empurra a bolsa para baixo. E durante o tempo de bonança da nossa bolsa, a gente viu isso, uma queda da taxa. Como que a gente está hoje em dia? Hoje em dia você pode estar olhando e ver, nossa, Jimmy, mas a gente está numa tendência de alta da taxa de juros. Mas a realidade é que a nossa taxa de juros aqui, ela já subiu bastante,
ela não tem mais tanto espaço ainda para subir, e assim que a inflação controlar, a gente vai ter uma queda dessa taxa. Então, basicamente, o mercado já precificou essa alta. Foi da onde a gente jogou a bolsa dos 130 para os 100 mil pontos. Agora a gente já começou a se recuperar, já flertou aqui com 120, caiu, está 108 agora. Mas de modo geral, no longo prazo, essa taxa para a gente não é uma taxa tão alta e a inflação controlando, ela deve ir tendendo para baixo, o que vai ajudar também a nossa bolsa a subir. Mas é interessante você dominar essa questão, entender essa conexão da taxa de juros com os ciclos de mercado. Principalmente a taxa de juros americana tem um impacto muito grande no mundo e na bolsa americana. Então é isso, é importante você dominar os ciclos. Hoje eu estou quase 100% comprado aqui em bolsa brasileira. Eu falo comprado, mas eu tenho diversas operações com opções. Os alunos que me acompanham vê as minhas operações aí de maneira cotidiana lá no Instagram fechado, que eu posto as minhas operações. Mas as opções são instrumentos para a gente investir em algo. As opções são instrumentos para investir na bolsa. Então eu posso dizer assim que eu estou investido praticamente 100% na bolsa brasileira e um dos principais motivos é essa questão dos ciclos. É importante você entender e dominar isso. Isso vai aumentar bastante a sua rentabilidade, mesmo você não sendo tão bom em outras coisas, por exemplo. Então é isso, espero ter aberto a sua mente aqui. Algumas recomendações de leitura que eu deixo para você é o livro do Howard Marks, vou deixar aqui, ó. Deixei aqui na tela aqui para você ver a capa. Ele fala um pouco sobre isso e é bom para você abrir a mente, basicamente interiorizar essa ideia dos ciclos para você melhorar os seus retornos na bolsa. É isso, espero que você tenha bons lucros. Se gostou do vídeo, deixa seu gostei. Se você for novo, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.